agirei agora. Então vamos lá ao comentário deste pergaminho em que se trata de ação. Meus sonhos são insignificantes. Meus planos são poeira. Meus objetivos são impossíveis. Já pensou? Você se deparar com essa realidade de que seu sonho é insignificante, de que, seus planos são poeira, seus objetivos são impossíveis. Você já parou para pensar nisso? Mas o que é que salva os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos objetivos? Tem uma coisa que salva: a ação. Se nós não agirmos neles, de fato, nossos planos, nossos sonhos serão tudo, não vai virar nada. Para salvar nossos sonhos, nossos planejamentos, nossos objetivos, nós precisamos entrar em ação. É ela que garante que ele vai se concretizar. Agirei agora. Outra coisa, essa ação, ela não pode ficar sendo deixada para depois, ser postergada para sempre. Nós precisamos entrar em ação, e entrar em ação agora. Precisamos ter um momento dessa entrada em ação. Não adianta a gente só planejar, só sonhar. Não adianta. O que vale mesmo é bola na rede, o que vale mesmo é o gol, o que vale mesmo é a gente estar lá em campo fazendo o nosso trabalho, é a gente estar lá em campo plantando todos os dias. O que vale é a nossa ação. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. A ação é o que sustenta os nossos planos, os nossos sonhos, nossos objetivos. É ela que vai contribuir passo a passo para que vá se formando aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente imaginou. E essa formação, ela é uma construção diária, um tijolinho de cada vez. No final, daqui, por exemplo, vamos supor, daqui a um mês, o que eu fiz hoje, imagine, eu não fazer nada, e imagine eu agir todo dia um pouquinho. É isso que faz a diferença, todo dia nós estarmos agindo um pouquinho. Agirei agora. A procrastinação que me atrasa nasceu do medo. E agora reconheço este segredo, tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Então, uma das coisas que faz com que a gente não realize aquilo que a gente tem para realizar, aquilo que tem no nosso coração, é a procrastinação. E uma das coisas que faz acontecer a procrastinação dentro de nós é o medo. O medo faz com que nós vamos deixando para depois aquilo que incomoda. O medo é uma trava que faz com que a gente se aceite não fazer hoje o que a gente sonha. O medo faz com que o nosso sonho ele fique para um dia a mais. Desse um dia a mais, 2 dias a mais, 3 dias a mais. O medo atrapalha nós imensamente. Só que nós não podemos confundir, por exemplo, a procrastinação. O que acontece? Eu preciso trabalhar nesse medo, primeira coisa. Mas às vezes a pessoa está cansada demais. A pessoa está em estado de exaustão. Então acaba deixando para outro dia. E esse estado de exaustão, ou porque a pessoa não conseguiu fazer, às vezes a pessoa entra no estado de culpa. Só que essa culpa é indevida. Às vezes há momentos em que nós não conseguimos fazer na mesma quantidade que a gente acha que a gente imagina que eu poderia fazer bastante coisa e não fiz naquele patamar que eu achava que eu deveria ter desempenhado, e eu passo a achar que eu sou procrastinadora, que eu passo a me culpar por isso, e isso também é um fator que atrapalha. Então nós precisamos parar e pensar como é que está a nossa vida hoje, as possibilidades que nós temos
para realizar qualquer objetivo. E não já se rotular com isso que está na moda, né? De procrastinação. Nós precisamos procurar nos organizar, traçar uma hierarquia de objetivos e fazer conforme as nossas possibilidades. Só que nós não podemos deixar cair na procrastinação verdadeira. O que é a procrastinação? Procrastinação é deixar para amanhã o que eu deveria ter feito ontem. Por quê? Deixa eu explicar. Acontece que tem dias que a gente não consegue fazer determinada tarefa. Ela acaba ficando para o dia depois, para o dia seguinte. Se nesse dia seguinte eu também deixar para o próximo dia, aí sim, sabendo que eu poderia fazer, aí sim eu já entrei na procrastinação. Então, procrastinação é deixar de fazer hoje o que eu deveria ter feito ontem, mas eu não consegui ontem porque entraram outras prioridades de urgência na minha agenda. A gente precisa prestar bastante atenção para não se rotular como procrastinador, porque não conseguiu fazer aquilo de ontem, e isso é normal, a vida vai acontecendo. Para não se rotular como procrastinador e também para não ser de verdade, se rotular como procrastinador e ser um procrastinador de verdade e tá tudo bem. Isso que não tá tudo bem. Eu sou procrastinador mesmo. Então, eu já não fiz mesmo. Depois eu faço. Esse depois eu faço, lá na frente na nossa vida, pode dar, pode não dar certo. Não, certeza que não vai dar certo. O deixar para depois todos os dias, não vai dar certo. Lá na frente nós vamos ver o prejuízo que estamos causando a nós mesmos. Seguindo. Vencerei o medo, devo sempre agir sem hesitação. Essa questão do medo aqui, a gente precisa observar o que é medo. Muitas vezes não sabemos. Saber discernir o que é medo e o que é prudência. A prudência vem do conhecimento. Eu conheço como se dá, né, a situação, então vou ser prudente. Agora o medo é como se fosse um fantasma, né? O medo é como se fosse um fantasma. Mas eu preciso ir aprendendo a distinguir entre o que é medo, o que é prudência e resolvendo os meus medos. Vamos lá. Não evitarei tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã. Deixe-me agir agora. Ele fala isso aqui numa condição favorável. O que é uma condição favorável? É o que eu posso fazer hoje e eu acabo, vou assistir Netflix. Depois eu faço. Vou assistir só mais um episódio. Depois eu faço. É nessa situação que se trata. Deixar a nossa vida para depois. Deixar aquilo que é importante para nós, para depois, para assistir alguma coisa agora. Isso daí é que ele está falando. Ele não está falando de você entrar num estado de forçar demais a barra, de entrar no estado de exaustão para conseguir fazer alguma coisa, entrar em desequilíbrio. Não é nada disso. Ele está falando daquele momento que eu estou lá no sofá e eu quero assistir só mais um episódio. É disso que ele está falando. Com estas palavras, agirei agora. Posso condicionar minha mente e executar tudo que seja necessário para quê? Para o meu êxito. Trazer para dentro de nós estas palavras, o agirei agora, tornar isso como um hábito, o hábito de não deixar para depois, porque agora estou assistindo mais um episódio. Claro que nós podemos assistir. O que eu falo é ultrapassar, o que eu falo é estar em desarmonia, estar em desordem. Tudo tem seu momento. Se a gente ultrapassa o momento de uma coisa na outra, é isso que atrapalha a nossa vida. Então, o agirei agora é para a gente ter isso na consciência. O que precisa ser feito? Eu vou fazer.
e entregar pronto. Ao acordar, eu as pronunciarei, pularei da cama, enquanto o fracasso dorme mais 1 hora. Então, ó, a pessoa tá lá. Já dormiu as horas necessárias. Aí vai ficar mais 1 hora na cama e atropelar toda a vida depois. Olha o desajuste que traz depois, pra gente deixando as coisas para depois. Eu posso levantar agora, mas eu vou ficar mais 1 horinha na cama. Depois todo o meu dia vai ser uma correria danada. Não, eu já dormi a quantidade de horas necessárias, então eu vou levantar agora e levar o meu dia com tranquilidade. Não vou deixar depois para juntar um monte de coisa que eu poderia fazer depois e andar só na correria. Enquanto o fracasso pondera... então, vai agir agora, enquanto o fracasso pondera. Eu sei que eu preciso fazer e eu sei fazer. Por que não fazer? Por que ficar pensando, na morte da bezerra? É nesse sentido que se trata, para a gente não perder tempo e ficar pensando na morte da bezerra. Enquanto o fracasso espera lá fora com medo e agitação. Já aconteceu alguma vez de você ficar com medo e agitação? Mas você sabe que você dá conta. Por que ficar com medo e agitação? Vamos fazer logo, vamos fazer agora, não deixar para depois. Ao ser tentado a desistir, recomeçarei e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei, eu agirei agora, imediatamente, e agirei para consumar outra venda, ou consumar alguma outra coisa que você precisa fazer. Essa ideia de desistir, essa ideia de amanhã eu faço, recomeçar amanhã, quem nunca teve essa ideia? Todos nós, eu acredito. Mas se nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, amanhã vai ser um atropelo danado. Então, mesmo que eu não esteja assim, morrendo de vontade de fazer aquilo, eu vou fazer. Eu não vou depender da minha vontade ou não de fazer. Vou fazer o que precisa ser feito. Hoje, cada dia, a sua tarefa. Visitarei 10, mais 10, enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar um. Então, quantas vezes que nós ficamos fazendo planos e mais planos e mais planos, mais planos e não entramos em ação. O que vale é bola na rede, o que vale é a ação, é isso que vai transformar nossos sonhos. Um dia eu ouvi que o sonho precisa morrer. E isso daí tem gente que até assusta. Eu estava comentando com uma colega e eu sei que ela até assustou. Mas os sonhos precisam morrer em que sentido? No sentido do sonho se tornar realidade. E quando um sonho deixa de ser sonho e transforma-se em realidade, aquele sonho acabou. Ele morreu. Então, para ele se transformar em realidade, nós precisamos entrar em ação. E quando esse sonho entra em realidade, o que acontece? Partimos para o próximo nível, para o próximo degrau. Nós nunca vamos deixar de sonhar. Sempre vamos sonhar, mas sempre realizando os sonhos, sempre com sonhos novos. Nunca só com os mesmos sonhos, sem entrar em ação nunca, sem fazer o que eu preciso fazer nunca. Ou entrar em ação, mas fazer pela metade. Vamos pensar nisso? Agirei agora, pois o agora é tudo o que tenho. Eu só tenho o agora, e você também. Então, já planejei, já sonhei, já tracei todo, como eu devo agir, agora é só entrar em ação. Para entrar em ação, qual a ação que eu preciso fazer antes? Eu preciso ter planejado todas as etapas. Se eu não planejei, eu vou planejar todas as etapas. Então, tem a primeira etapa, vou fazer ela. Vou fazer a que precisa ser feita hoje. Não preciso fazer a de amanhã. Eu vou fazer só o que precisa ser feito hoje.
e vou ficar contente com isso. Então vamos lá. Na nossa vida, nós precisamos pensar que nós precisamos agir dentro de uma hierarquia, dentro de uma ordem. Não entrar em... como que eu vou dizer? Não entrar assim em pânico por causa das ações. Quando a gente tem a ordem, quando a gente tem a hierarquia, tudo fica mais claro em nossa mente e a gente consegue executar melhor aquilo que precisa ser feito naquela hora. Aquilo que a gente precisa fazer precisa estar dentro do arcabouço de escolhas sábias, para que tudo se harmonize. Nós não podemos fazer uma ação, e sendo que nós temos outras coisas para fazer, e atrapalhar as outras coisas. Tudo tem que ter um começo, tudo tem que ter um fim, e tudo tem que ter uma hora para ser executado, e tudo tem que ter uma hierarquia para ser executado, para que a gente consiga viver com mais tranquilidade. A gente precisa buscar sabedoria para fazer o que nós precisamos fazer e na hora que nós precisamos fazer aquilo, para fazer melhor, fazer com tranquilidade. E a gente também não pode assim ficar se culpando por ter feito demais ou por ter feito de menos. Quando a culpa aparecer, nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos, onde é que nós estamos errando. Beleza? E buscar sempre a sensação de dever cumprido. Vamos buscar essa sensação. Para a gente ter essa sensação, nós não podemos se encher de muitos compromissos, de muitas coisas. Então nós precisamos ter aquilo que é principal, levar dentro da hierarquia das coisas que precisam ser feitas, parte a parte, para que a gente consiga caminhar dia a dia com tranquilidade e com a sensação de dever cumprido. Bem, era isso, que nós tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer coisa, a gente vai conversando pelos comentários. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever e estamos aqui. E se você der seu joinha, eu agradeço muito. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.